Essa pergunta já foi feita por diversos pacientes e parentes de pacientes que os acompanham ou se interessam pelo tratamento. E semana passada estava na caixinha de perguntas da outra rede social. Por isso, resolvi fazer um vídeo exclusivamente para responder à pergunta: qual o tempo máximo de uso de um antidepressivo? Muitas vezes, saber sobre esse tempo é importante para o paciente, mas entender sobre como avaliamos essa necessidade é, na verdade, a principal coisa nesse assunto. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra. Fica aí comigo até o final para a gente falar sobre isso. Em primeiro lugar, antidepressivos são de diversas classes. E apesar do nome antidepressivo, que dá uma ideia da utilização em depressão, eles podem ser utilizados em diversos sintomas, em diversos tipos de diagnósticos, incluindo ansiedade, dores crônicas, de diversos tipos. E aí a gente não pode pensar neles como uma única indicação, no caso, para a depressão. E também preciso ressaltar que a necessidade de um antidepressivo para alguém não pode ser julgada. Muitas vezes eu vejo diversas pessoas, inclusive nos comentários, dando uma receita de bolo para o que resolve a depressão. O que resolve a depressão é tal coisa, tal coisa, tal coisa, indo de receitas de estilo de vida a questões religiosas. E tudo isso, gente, é muito individual. E a experiência de sintomas e a experiência de tratamento também é individual, e por isso a gente precisa respeitar cada pessoa, respeitar os acessos, respeitar a história de vida e aquilo que a pessoa é capaz de fazer naquele momento. É claro que aqui a função desse canal é trazer conhecimento, informações para que vocês tenham ferramentas para lidar com as questões relacionadas à saúde mental, especialmente ansiedade e estresse. Mas eu quero ressaltar isso no início, porque muitas vezes, quando a gente começa a falar de antidepressivo, alguém já julga outros que usam. Ou dizem, isso não vai resolver o problema de vocês. Olha só, muitos medicamentos são utilizados para salvar vidas. E há muitas pessoas, muitas, que já tiveram suas vidas salvas pelo uso de antidepressivo e a melhora da sua qualidade de vida. Então, antes de qualquer coisa, não se sinta culpado ou culpada pela necessidade de usar e nem julgue quem usa ou traga às pessoas a sua receita. Claro que você pode usar a sua experiência para ajudar e orientar alguém, mas nunca diga que a sua forma é a absolutamente correta. E aí entra a história de como nós podemos pensar em uso máximo de um antidepressivo. Qual o tempo máximo de uso? Esse tempo máximo de uso varia em relação ao diagnóstico, ao momento que foi introduzido o medicamento e as outras estratégias que a pessoa utiliza para a melhora do quadro. Daí nós falarmos aqui de muitas coisas, incluindo mudança de estilo de vida. Inicialmente, quando uma pessoa é diagnosticada, por exemplo, com depressão, com transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, nós utilizamos por volta de um ano e meio no primeiro episódio da vida, contando isso a partir do mês que o paciente está sem sintomas, tá? Eu tô bem. E aí a gente começa a contar. Mas isso depende do episódio. Se é o primeiro episódio, se é o segundo ou terceiro episódio na vida de um quadro depressivo, por exemplo, ou uma recaída de um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, que é o exemplo de ansiedade que eu estou trazendo aqui e que se usa antidepressivo como prescrição em muitos casos. Nem todo quadro de depressão precisa de medicamento e nem todo quadro de ansiedade precisa de medicamento antidepressivo. Quando utilizado, é assim que a gente pensa em tempo. No entanto, gente, a variação, o tempo de uso
depende se a pessoa utiliza outras estratégias como mudança de alimentação, exercício físico, avaliação de outras causas que gerem sintomas, psicoterapia. E há, obviamente, outras estratégias hoje em dia, como mindfulness, estimulação magnética transcraniana para alguns casos, outros tipos de modulação, há uma série de coisas, incluindo suplementação nutricional de suporte. Tudo isso é importante, tudo isso a gente lança a mão quando estamos pensando em um tratamento. Mas, se você está vendo esse vídeo e tem longos anos que você usa um antidepressivo e você percebe que não tem conseguido ficar sem, a primeira coisa é não se julgue, mas eu quero te passar um recado. Se você está usando e não se sente melhor, não sente que a sua vida está boa, que ajuda na sua qualidade de vida, não use apenas trocando receita ou mantendo a dose sem reavaliação do seu estado. Porque o que acontece é que muitas pessoas usam por muitos anos, mesmo que não estejam se sentindo bem, na verdade, com medo de retirar ou não querendo mexer. E há outras coisas que podem ser feitas ou até mesmo o ajuste da sua própria medicação ou troca, se você tem necessidade do remédio. Eu leio muitos comentários de vocês aqui no canal, eu não consigo responder, obviamente, todo mundo, né? O YouTube me mostra uma grande quantidade e eu vou vendo, né? Pessoas que tomam há 10 anos, 16 anos, né? E até mais do que isso, ou menos, claro, mas que mantêm a queixa ou o comentário é da mesma queixa como se não estivesse em tratamento. Então eu incentivo você a reavaliar o tratamento. Obviamente, com o médico ou a médica que está acompanhando você. Muitas vezes também, gente, tem uma vivência estressora muito difícil. E é por isso que eu digo que a gente não pode julgar, né, acessos e vivências, porque muita gente tem um ambiente extremamente desfavorável e é difícil para aquela pessoa gerir aquele estresse naquele lugar que ela vive. E aí ela precisa de um antidepressivo para ajudá-la, né? Porque ela está muito sintomática, a qualidade de vida está muito ruim e a gente sabe que ela saindo daquele ambiente, que ela melhorando o local que está, né, se protegendo de algumas coisas, situações e pessoas, ela pode se sentir melhor, mas naquele momento, naquela situação de vida, ela não pode e ela precisa de um suporte. Então, quando se trata disso, fica muito difícil da gente avaliar o tempo de uso do medicamento, porque essas pessoas podem acabar usando por mais tempo. E aí entra a avaliação do seu estilo de vida, das relações, do ambiente, das coisas que você, na verdade, pode mudar e que vão ajudar consideravelmente na redução do uso de medicamento, na redução do tempo de sintomas, coisas que impactam você emocionalmente e que podem ser revisadas. Eu sei que quando a gente fala isso, o nosso cérebro, né, e o nosso julgamento pula lá na frente. Puf! Ah, mas isso aqui não dá para eu mudar. Comigo é muito difícil, na minha vida tudo é mais complicado, eu sei. E na verdade, o pensamento, o conteúdo do pensamento de um estado depressivo já contribui para um aumento da negatividade e da desesperança. Mas eu proponho você a pensar sobre mudanças possíveis que possam impactar no seu tratamento, na melhora dos sintomas. Porque isso sim interfere aí no tempo de remédio. Observa se as coisas que você se queixa, as coisas que você relata, os sintomas, né, que você refere são os mesmos o tempo todo. Se os sintomas que você refere são os mesmos o tempo todo, há reavaliação a ser feita. E também considere aquilo que já melhorou. Eu sempre falo aqui, né, falo nas lives, falo para os pacientes, em geral, quando você está sofrendo por alguma coisa, especialmente em quadros ansiosos e quadros depressivos, a tendência é que você não perceba aquilo que já melhorou e você foque essencialmente naquilo que ainda não melhorou.
é do cérebro, ele tenta se defender, né? Se proteger daquilo que gera medo, daquilo que gera insegurança. Mas convido você a dar uma olhada, a mudar aí a direção do seu olhar para aquilo que já melhorou e que tem contribuído. E não se julgue por necessitar do medicamento nesse momento. Mas se faz muitos anos, dá uma reavaliada em tudo aquilo que você pode mudar. Algumas pessoas vão ter que usar por muitos anos, mas elas são poucas. Não é a maioria que precisa disso. E por isso, esse canal também existe para falar das estratégias de melhora de estilo de vida, estratégias naturais, modelos de pensamento, né, que a gente vai conversando, tudo isso que interfere em sintomatologia. Por isso, também não espere que o medicamento resolva todas as coisas que você precisa e deixe você de um jeito que não se sinta nunca mais desconfortável, nunca mais se sinta triste, nunca mais se sinta com raiva, nunca mais sinta nada que seja negativo. Na verdade, há um aprendizado sobre lidar com as emoções que tem a ver com o nosso dia a dia. E a ideia não é que você não sinta mais nada disso, mas que você aceite quando sentir, entenda a diferença do que é se sentir triste e permanentemente triste, associada a outras questões que têm a ver, de fato, com depressão, né, que envolvem o diagnóstico, mas há coisas que têm a ver com aprender a lidar com as emoções. Daí a importância que a gente fala da psicoterapia com os nossos colegas psicólogos, que têm uma contribuição absurda no uso, né, no tratamento da depressão e também na redução do tempo de uso de antidepressivo quando alguém precisa. Então a primeira coisa, primeiro, segundo, terceiro episódio na vida, muda o tempo de uso de antidepressivo. Pode ser 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, 5 anos, ou ficar usando. Antidepressivos são usados para diferentes coisas, incluindo, por exemplo, prevenção de crise de enxaqueca, como o uso da nortriptilina, por exemplo. Deixei esse exemplo aqui no final, ou uso em dores crônicas. E não julgue alguém que você acha que toma muito tempo, que aquela pessoa já deveria ter parado de usar. Porque a indicação, o acesso que as pessoas têm a diferentes coisas, o ambiente que elas vivem e suas histórias mudam prognósticos, como a gente fala, muda o tempo de tratamento, muda o que a pessoa pode ter de benefício ou não no que diz respeito a esse tempo de uso. E se você usa, incentivo você a pensar todas as coisas que ainda não foram feitas, como exercício, meditação, mudança na sua alimentação. Começa por aquilo que você consegue mais facilmente. E também não coloque o peso nas suas costas por não ter conseguido algumas coisas. Mas faça alguma coisa diferente. E se os sintomas são os mesmos, mesmo utilizando, convido você a conversar com o médico ou a médica que lhe tratam para reavaliar tudo isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado a pensar sobre esse assunto. Se você acredita que pode ajudar outras pessoas, clica aí no curtir, compartilha esse vídeo, inscreva-se aqui se você ainda não está inscrita ou inscrito nesse canal e ativa o sino e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!